Olá, irmãos, graça e paz, bom dia. Bom, hoje é dia 2/6, sexta-feira, estamos muito felizes com mais este momento de oração missionária nessa manhã. E hoje, em especial, né, nós estamos aí com mais uma programação da nossa conferência missionária. E antes de nós começarmos o nosso momento de oração, nós queremos explicar aqui o motivo, né, do tema Lucas 10:2, que é baseado no texto que se encontra em Lucas 10:2, que diz assim: E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Essa passagem é uma passagem muito conhecida por nós, realmente, e nós, como igreja, já há alguns meses temos orado neste sentido. O tema da nossa conferência missionária é Povos Não Alcançados, mais conhecidos como os PNAs, e Lucas 10:2 nada mais é do que nós orarmos para que Deus levante trabalhadores em direção a esses povos. E agora nós vamos orar por alguns pedidos. O primeiro deles é pela conferência missionária. Nós estamos há 3 dias do encerramento da nossa conferência. Vamos orar então, irmãos? Senhor, nós aqui como igreja estamos nesta manhã querendo orar, Senhor, pela nossa conferência missionária. Nós estamos na 44ª conferência missionária e é um privilégio para nós como igreja estarmos celebrando e conscientizando, nos mobilizando em direção à missão que o Senhor direcionou para nós, Senhor. Nós pedimos que durante toda essa conferência, tanto os temas que nós já abordamos, quanto os que nós iremos abordar, que o Senhor continue falando aos corações de cada membro dessa igreja, de cada irmão, de cada vocacionário, de cada missionário que também está no campo, que eles continuem se sentindo abraçados, que os corações sejam levados a se impulsionar em direção à sua obra, Senhor. Nós oramos por estará vindo, para que o Senhor use a vida deles, para que o Senhor conduza a mensagem em direção àquilo que o Senhor quer falar ao teu povo, Senhor. Que não seja apenas uma conferência missionária, uma data marcante no nosso ano, mas que realmente nós possamos ver frutos constantes, Senhor, e por muito tempo, que a nossa igreja continue a se mobilizar, Senhor, e não só isso, a enviar missionários, que nossa igreja nunca mude o foco que realmente é fazer discípulos por todo o mundo, Senhor. Nós oramos para que o Senhor continue conduzindo cada momento, seja de louvor, seja de oração, de apelo, de ministração, Senhor, que tudo seja conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. E agora, irmãos, nessa manhã, eu estarei orando pelo povo Brahmins, que é um povo que é da região da Índia, e atualmente 73 milhões de pessoas desse povo ainda não foi alcançado pelo Evangelho. É conhecido como um PNA, povo não alcançado, e nós estaremos agora orando por eles, amém? Jesus, nós estamos numa realidade de um país que realmente tem muita presença do Evangelho. A cada esquina que nós vamos, nós podemos encontrar uma igreja, um cristão, um pastor. Nós temos acesso à internet, onde podemos ter livre acesso também à tua palavra, Senhor. E hoje nós queremos orar pelo povo Brahmins, que é uma realidade completamente diferente da nossa. É até difícil de nós encontrarmos ou imaginarmos essa realidade estando num país cristão em sua maior parte, Jesus, mas nós queremos hoje sermos confrontados a orarmos por um país, por um povo que ainda não conhece o seu nome, Senhor. São milhões de pessoas que não sabem que existe um Salvador, que existe uma cruz, que não sabem sequer que existem cristãos, que existe o cristianismo e nunca ouviram falar o nome Jesus Cristo, Pai. Nós oramos para que a sua igreja brasileira, mundial, cada vez mais veja a necessidade de ir em direção a esse povo, de falar do teu evangelho a toda criatura, Senhor, para que nós vejamos se cumprir aquele versículo que diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só tu és o Senhor, Pai. Nós cremos nessa verdade, sabemos que ela irá se cumprir com ou sem nós, mas nós sabemos que é um privilégio como cristãos e como igreja participarmos da missão que o Senhor tem para o ser humano, da missão que o Senhor tem desde a cruz, Senhor.
Então, nós oramos para que essas pessoas tenha revelação do Evangelho, a revelação de quem Tu és, que vão cristãos em direção a esse povo, Senhor. Que a igreja brasileira esteja em oração e intercessão, para que pessoas se despertem, mobilizem, para que pessoas tenham revelação de quem Tu és, Senhor. Que a nossa igreja também venha investir financeiramente, Senhor, para missionários que queiram ir ao campo e que as finanças não sejam um empecilho, Senhor. Mas nós oramos por intercessão, por envio e por sustento a cada missionário que vá até esse povo, Jesus. Pedimos que o Senhor continue a impactar os nossos corações e que esse povo esteja também sempre em nossas orações. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estaremos orando agora também para que o Senhor desperte vocacionados para os povos não alcançados. Amém? Jesus, não é à toa que nossa conferência tem esse tema de povos não alcançados, que a nossa igreja tem sentido a necessidade de falar mais sobre isso. Nós sabemos que muitas coisas acontecem e têm acontecido no mundo como um todo, desastres, Senhor, o amor se esfriando, e muitas vezes nós pensamos que o fim está próximo, mas nós sabemos que o fim não chegará até que todos ouvido ouça, Senhor, a respeito da Tua palavra, que ouça a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E para que isso aconteça, nós precisamos ir em direção a essas pessoas, ir falar, Senhor. Então eu peço que o Senhor levante obreiros e vocacionados com um chamado específico para povos não alcançados, Senhor. É muito fácil, às vezes, a gente ficar na nossa zona de conforto, e isso é válido também no nosso contexto profissional, pessoal, social. Nós temos também que expandir a palavra de Deus, expandir sobre o seu evangelho, Senhor. Mas nós oramos pela necessidade hoje de povos não alcançados, de obreiros para povos não alcançados, Senhor. São mais de 3 bilhões de pessoas no mundo que ainda não conhecem, não têm acesso ao Evangelho, não tem uma igreja capaz de espalhar o Evangelho naquela região, para aquele povo, para aquela língua, Senhor. Então nós oramos, Senhor, porque nós sabemos que nada será apenas na força do nosso braço, são tantas línguas diferentes, povos, culturas, tantas coisas para aprendermos, Senhor. Mas nós cremos que com a sua capacitação, com o seu povo, com os vocacionados, com os missionários, Senhor, com aqueles que são chamados, o Senhor irá encaminhar cada coisa, Senhor, seja desde o aprendizado da língua até a expansão do Evangelho, Jesus. Então eu peço que o Senhor desperte mais vocacionados, Senhor, que eles entendam a urgência dessa realidade, a urgência de estarmos nessa realidade, Senhor, de compartilhar o Evangelho com quem ainda não ouviu, assim como o apóstolo Paulo sempre o fazia, Senhor. Ele abria igrejas e sempre ia em direção a locais que não tinham igreja presente, Senhor. Essa era a prioridade, de realmente levar o Evangelho a lugares que não têm acesso algum, Jesus. Então nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor levante esses obreiros, esses vocacionados, que o Senhor desperte corações para sustento desses missionários e intercessão também para cada povo e cada missionário enviado. Jesus, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora estaremos orando também por intercessores e mantenedores para apoiar os missionários. Amém? Senhor, nós sabemos que uns têm chamado para ir, uns para ficar, uns para enviar, e nós sabemos que acabamos de orar para que o Senhor levante vocacionados, Senhor, mas agora nós queremos orar especialmente por intercessores e por mantenedores, Jesus. Nós sabemos que alguns vocacionados também querem ir, mas enquanto não vão, o nosso chamado para estar aqui é para interceder e manter, e sustentar e ofertar, Senhor, a obra missionária, Senhor. Então eu oro para que o Senhor incomode nosso coração todos os dias, para que nós venhamos colocar isso como prioridade. A intercessão é uma parte tão importante da missão, Senhor, porque nós sabemos que sem oração não chegamos a lugar nenhum, porque a oração nos mostra que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Desde o caminhar até o falar, em todas as coisas nós devemos orar a Ti antes, para que o Senhor conduza de acordo com a Tua vontade, Senhor. Então nós queremos hoje pedir por intercessores, por pessoas de oração, por pessoas que entendam a importância
dessa disciplina espiritual, Jesus, que a gente seja constante na oração e a intercessão pelos nossos irmãos, pelos missionários que estão no campo, Senhor, sabendo que esse é um princípio bíblico que devemos ter todos os dias, Senhor. Que nós venhamos orar a tua palavra, Senhor, e nada além disso, e desejar a tua vontade, nada além disso, Jesus. Oramos também por mantenedores, nós sabemos que alguns irmãos o Senhor tem abençoado para que realmente estejam trabalhando e vivendo e servindo na obra através das finanças, Senhor. Então nós oramos para que o Senhor continue abençoando esses irmãos que têm mantido o reino, que têm sustentado, que têm ofertado, Senhor. Que o Senhor continue provendo a cada dia, que o Senhor continue prosperando para que a bênção deles não seja apenas deles, mas que seja a bênção para o teu povo, Senhor. Então nós oramos para que esses irmãos continuem a arrecadar fundos, finanças, Senhor, para que a tua obra também cresça e que nós consigamos enviar mais e mais missionários, sustentando-os no campo. Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, amém. E por fim, meus irmãos, estaremos orando agora por igrejas e pastores que entendam essa necessidade, amém? Jesus, nós queremos agora orar, porque primeiramente em gratidão, porque o Senhor tem nos dado uma igreja bíblica, que o Senhor tem conduzido os passos dos nossos líderes, dos nossos pastores em direção a se despertar para a realidade de missões, se despertar para a realidade de povos não alcançados, Jesus. Mas hoje nós queremos orar pelas outras igrejas, pela igreja brasileira, pela igreja mundial, universal, Senhor, no sentido de que toda a terra, onde tiver cristãos, onde tiver igreja, Senhor, que nós possamos estar intercedendo por eles e também mobilizando, Senhor, essas igrejas a também terem um olhar direto a missões, Senhor. Então nós oramos que os pastores, os líderes sejam despertados a entender que a igreja não é somente dentro das quatro paredes, mas a igreja, ela é de dentro para fora, Senhor. O evangelho deve ser anunciado, deve ser emancipado, Senhor. Então, nós oramos para que esses pastores e líderes sejam despertados, para que outros cristãos sejam despertados e mobilizados, para que haja, Senhor, uma mobilização na sua igreja, Senhor, que eles entendam que a igreja sem missão, ela apenas só está ouvindo a palavra e não vivendo ela, Senhor. Então nós precisamos ir e fazer discípulos, Senhor. Isso é uma coisa às vezes óbvia para muitos de nós, mas não tão óbvia para muitos cristãos, muitas igrejas, muitos líderes. Então que o Senhor coloque no coração deles e plante a semente da essência do evangelho, que é a missão de Deus, que é o ir e fazer discípulos, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Foi um tempo muito abençoador estar aqui orando com vocês nesta manhã. E não fica só neste momento, amém? Hoje à noite nós teremos a nossa vigília especial de missões, ainda dentro da nossa programação da 44ª Conferência Missionária. E você não pode ficar de fora. Venha para cá, nós estaremos também ao vivo, conhecendo alguns missionários, orando juntamente com eles, ouvindo um pouquinho mais sobre eles. E vai ser um prazer, como igreja, estarmos nessa sexta, antecipando o nosso final de semana intenso na nossa conferência, orando pelos missionários e pelos povos não alcançados, amém? Deus abençoe, tenha um ótimo dia e até mais tarde.